Olá, crianças! Boa tarde! Bem-vindos a mais uma aula de evangelização online, né? Como vocês estão? Tudo bom? Tudo certinho? Também estou com saudades, viu? Ó, consegui ouvir daqui. A tia está morrendo de saudades, mas como não tem jeito de não nos encontrarmos mais pessoalmente, nós fazemos os nossos encontros virtuais. E aqui, mais um encontro de hoje, mais um domingo, mais uma aula de evangelização. Tá joia? Então, vamos fazer a nossa prece para nós começarmos as nossas atividades de hoje? Então, vamos lá. Então, todo mundo fechando os olhinhos, elevando o pensamento a Deus, respirando bem fundo. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre de amor, agradecemos por termos a oportunidade de nos reunirmos para estudarmos mais sobre os ensinamentos do Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor nos concedeu, pela nossa saúde, pela nossa família e principalmente pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Assim, pedimos a permissão do Senhor e dos nossos amigos espirituais para que possamos dar por iniciado em mais uma tarde de estudo. Que assim seja. Muito bom! Vamos lá? Então, crianças, hoje eu vou lançar duas perguntas. Respondam aí mentalmente, né? Ou podem falar também. Deixa eu ajustar aqui. Podem falar também em voz alta. Gente, lá vai. Vocês estão na escola e já passaram por várias classes, não é? Então, gente, quem que toma conta de cada classe na escola? É o professor, não é? Dependendo do ano letivo que vocês estão, é um professor, né? Tudo bem. E quem que coordena todos os professores dessa escola? Isso, o diretor da escola, né? Ele é responsável por todo o colégio, não é? Então, feitos esses questionamentos, essas observações, nós vamos dar por início a nossa aula, o nosso tema, tá? Vamos lá. Gente, nós podemos comparar o universo a uma grande escola, tá? A Terra e os demais planetas são como as classes da escola, tá bom? Na minha época, quando eu estudava colégio, eu estudei no Macedo, então era, vamos supor, a quinta série. Quinta série tinham 4 turmas, A, B, C, D. Então, gente, todos os demais mundos são como as classes da escola, tá? Entenderam a comparação? Vamos lá. O diretor desse universo, dessa enorme escola, é Deus, tá? E cada classe tem um professor, tá bom? O professor da nossa classe, a Terra, né? Pois nós dissemos aqui no início que a Terra e os demais mundos são como as classes das escolas, tá? Então, o professor da nossa classe, o professor do nosso planeta Terra é Jesus, tá? Ele toma conta de nós e nos ensina, tá bom? Obedecendo às ordens do diretor. E quem é o diretor? É Deus, tá? Por essa razão é que dizemos que Jesus é o nosso mestre. Mestre quer dizer professor, tá? Então, Jesus, ele foi escolhido por Deus, que é o diretor do universo, tá? Para nos ensinar a sermos bons. Então, Jesus foi escolhido por Deus para que ele pudesse nos ensinar a sermos bons, tá? Jesus, então,
resolveu vir pessoalmente aqui na Terra para nos trazer as suas lições. Jesus é sábio e muito poderoso. Poderia escolher vir à Terra da forma que ele desejasse, tá? Mas nós sabemos como foi a sua vinda, não é? Nasceu pobre, num local simples. Seu berço foi o que, gente? A manjedoura, um lugar onde os animais se alimentam, tá? Onde eles comem. Com o seu nascimento, ensinou-nos a sua primeira lição, a lição da humildade, tá? Jesus, quando menino, ajudava na carpintaria de seu pai, José. Essa foi mais uma lição que Jesus nos deu, a lição do trabalho. Jesus era obediente a seus pais, ensinando-nos assim a lição da obediência. Ele gostava de todos, desde as pessoas até as coisas, tá? Gostava do mar, do vento, das flores, dos animais, das crianças, das pessoas boas e más, dos velhinhos, de todos. Enfim, ensinou-nos dessa maneira a lição do amor. Jesus tinha compaixão pelas pessoas que sofriam. Curou muitos doentes. Ensinou com paciência aqueles que estavam errados a se corrigirem e a seguirem o caminho do bem. Não castigava, apenas aconselhava para que não errassem mais. Ensinou-nos com esse exemplo a lição da caridade. Apesar de Jesus ter sido tão bom e tão amigo de todos, houve pessoas que não gostavam dele. Mesmo assim, não se revoltou nem usou o seu grande poder para vencer as pessoas. Jesus teve compaixão por elas e as perdoou, ensinando-nos também a lição do perdão. Nosso Mestre Jesus ensinou-nos várias lições então, não é, crianças? Como nós falamos aqui do nosso texto, Jesus nos ensinou a lição da humildade, do trabalho, da obediência, do amor, da caridade, do perdão e várias outras lições, tá? Gente, nós precisamos seguir essas lições que Jesus nos ensinou, tá? A fim de que nós possamos ser felizes, porque quando nós nos tornamos pessoas melhores, aí sim nós conseguiremos ser mais felizes, tá? Jesus, então, passou 33 anos aqui na Terra, tá? Vivendo como nós, homens de carne e osso, e nos deixou grandes ensinamentos que iremos aprender aos poucos, tá? Jesus não só apenas falava ensinando, mas ele vivia tudo o que ele ensinava, tá? Então nós vemos que é importante sabermos, termos consciência do que é certo, mas devemos aplicar na nossa conduta. Nós temos que agir conforme os ensinamentos de Jesus. Tá joia? Antes de vir à Terra, a humanidade não sabia que Deus é nosso Pai. Foi Jesus que também nos ensinou e nos ensinou a oração do Pai Nosso, mostrando que somos irmãos, pois temos o mesmo Pai, que é Deus, não é? Se Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos, então Jesus também é o nosso irmão. Porém, um irmão muito mais sábio, um irmão que já aprendeu todas as lições e que pode nos ensinar. Assim como o irmão mais velho, que conhece melhor a vontade do nosso Pai, tá bom? Então podemos, portanto, dizer
que Jesus é nosso irmão maior e nosso mestre, tá? Deus é o criador de tudo, do universo, dos planetas, da natureza, do homem, tá bom? E Jesus, filho de Deus, também é nosso irmão. E como nós aprendemos aqui na lição de hoje, um irmão muito mais experiente, um irmão muito mais evoluído que nos ensina a sermos melhores, tá joia? Então, como nós dissemos no início da nossa aula, Jesus, então, além de ser nosso irmão, é o nosso mestre, não é? O nosso professor. Por quê? Porque ele nos ensina e nos ensinou muito, tá joia? Então, gente, através dos seus ensinamentos por parábolas, que nós sabemos que era assim que Jesus instruía os companheiros dele à época em que ele veio na Terra, através das parábolas e através dos exemplos. Como nós falamos, ele vivia tudo o que ele ensinava, tá? Então, existe um livro, tá bom? Com muitas histórias que Jesus contou, com muitas histórias ricas em ensinamentos, tá bom? E aqui, na época, ele falava por parábolas, então nós temos um livro que reúne todos esses ensinamentos de Jesus, tá bom? Aqui nós temos, então, ó, dá pra ver? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Esse livro, ele não foi escrito por Jesus, tá? Mas por seus amigos, vamos dizer assim, tá bom? Então, aqui nós temos as parábolas, as passagens, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, interpretado à luz do Espiritismo, né? À luz da nossa doutrina. Então, esse livro está cheio de ensinamentos de Jesus. A tia vai aqui no sumário, ó, no sumário, nós temos os capítulos que são intitulados com ensinamentos de Jesus. Aqui, vamos ver. Amai os vossos inimigos, amar ao próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos ver mais o que aqui. Sede perfeitos. A fé transporta montanhas. E por aí vai. Muitos outros ensinamentos de Jesus. Então, quando vocês crescerem, vocês terão conhecimento para adquirir nesse livro. Com certeza a família de vocês tem, se vocês tiverem curiosidade. Muitos já devem usar também no culto do Evangelho no Lar, né? O Evangelho. Então, não é muita novidade para muitos de vocês, né? Crianças, então agora eu adaptei uma atividade que nós faríamos na sala de aula, tá? Só uma observação. Então, nós já conseguimos diferenciar, porque existem muitas pessoas que confundem Deus e Jesus, tá? Muitos acabam dizendo que é a mesma coisa, mas nós sabemos que não é, não é? Então, como nós falamos de Jesus, vamos falar um pouco de Deus agora? Imaginem só. Seria uma atividade que nós iríamos fazer em sala de aula, tá? Vamos adaptá-la aqui à nossa realidade virtual, tá? Gente, para que a gente possa compreender e entender o que é Deus, tá? Essa busca e essa compreensão é íntima. Cada pessoa realiza sozinha, tá? Não pode ser realizada por outros. Eu compreendo o que é Deus porque o Pedro compreende. Tá, se ele acredita, eu acho que é muito interessante, porque o Pedro é muito inteligente, então ele com certeza tem um argumento bom para isso. Mas cada um tem que experimentar essa experiência, tá? Vamos lá, vamos dar um exemplo.
Vamos supor que eu estou aqui e peguei uma balinha num potinho e vou chupar essa bala. Então eu abro o meu pacotinho e começo a chupar. Gente, tem vários sabores: uva, limão, laranja, morango, framboesa, tá? E eu falo com vocês: nossa, que bala deliciosa é essa que eu estou chupando. Vocês vão saber que bala é essa? Vão falar: nossa, realmente ela é muito boa. Vocês vão saber que bala que é essa que eu estou degustando ali, que eu estou chupando? Não, não é? Podem até tentar adivinhar, mas não terão certeza, né, de dizer qual é o sabor, não é? Então, gente, dessa forma, muitos falarão: não sei qual que é o sabor da sua bala. Mas, gente, nós temos que concluir o seguinte: para que a gente saiba o sabor da bala, é necessário que a gente a experimente, para depois a gente falar: é boa, não é? É assim que nós também conheceremos a Deus, tá bom? Tá bom? Então, gente, nós só iremos conhecer Deus através da nossa experiência, da nossa própria experiência, tá? Precisamos senti-lo através da sua bondade, da sua justiça, do seu amor, tá? Uma forma bem prática da gente conseguir é simplesmente olhar para a natureza. Olhem só, tá dando para ver aqui da minha janela essa árvore com o pôr do sol. É o homem que está iluminando essa árvore com essa cor linda ali. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a luz. Ó, deu para ver melhor. Olha a cor do céu. Não tá roxo, um degradê de roxo com laranja? Olha, isso é a criação de Deus. Olha essa aquarela que a gente tem ali no céu. Olha a planta, a árvore, contrastando as cores. A gente tá sentindo Deus. Essa é uma experiência. E quando nós nos deparamos com experiências como essa, a gente consegue sentir o amor de Deus, que nos brinda, que nos dá como presente momentos como esse, não é? Quando nós vemos um pássaro maravilhoso, todo colorido cantando, um animal, uma fruta, uma flor perfumada, a beleza dos lagos, dos rios, dos mares, não é? Então, são experiências em que a gente tem, que nós conhecemos, que nós conseguimos conhecer e entender o que é Deus, né? Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, não é? Todo amor e bondade. Então, crianças, vou deixar aqui o fundo, ó, para vocês continuarem acompanhando, porque tá lindo esse pôr do sol. Então, é dessa forma. Sentir é uma coisa que ninguém pode fazer por nós. Cada um tem a sua experiência própria. E é dessa forma que nós vamos entender Deus, compreender Deus, tá? Bacana, né? Vamos lá. Então agora a tia vai deixar uma música, tá? Para que nós possamos encerrar a aula. E depois eu retorno o vídeo para que nós possamos falar um pouquinho dela. Essa música, muitos de vocês vão reconhecer a tia Geni no ano de 2018, tá? Há 2 anos atrás. A tia Geni usou essa música para a festividade de encerramento do nosso ano, tá? Na festa de Natal, lá no centro, a tia Geni usou essa música. E ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, tá bom? Então a tia vai deixar aqui a música, que vocês possam ouvir, que vocês possam se levantar, dançar e deixarem se embalar com a música e também prestarem bastante atenção na letra dela. Já voltamos então para nós encerrarmos a nossa aula.
ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto, será que vou levar comigo o mesmo coração que sabia perdoar e cantar feliz canção? Será que vou saber voar sem tirar os pés do chão, ou virar um cara adulto sempre cheio de razão? Sei que ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto? Outro dia ouvi histórias na evangelização que Jesus nos ensinava a importância de ser grão, abrindo os braços e ensinando, inclusive a gente grande, que o importante é ser criança pra se tornar um bom gigante. Sei que ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto? Outro dia ouvi histórias na evangelização que Jesus nos ensinava a importância de ser grão, abrindo os braços e ensinando, inclusive a gente grande, que o importante é ser criança pra se tornar um bom gigante. Que o importante é ser criança pra se tornar um bom gigante. Sei que ainda sou criança, muito jovem nesse mundo. Mas e quando eu for criança, disfarçada de adulto? Voltamos depois dessa bela canção, né? Então, crianças, vamos comentar um pouquinho, fazer a nossa conclusão sobre a letra dela? Gente, Jesus, então, através das suas lições que nós vamos aprender ao longo da vida, que vocês vão aprender ao longo da vida, vai nos convidar para que a gente possa manter os corações, principalmente de vocês crianças, tá? De manter puro os corações de crianças para que vocês possam se tornar bons gigantes, tá? Gigantes, ou seja, adultos responsáveis, bem resolvidos e felizes, tá bom? E mais uma observação sobre a música. Tem um trecho muito importante onde Vidal fala de ser grão, tá? Nesse trecho, Vidal, ele remete a uma das parábolas de Jesus, quando ele se refere ao grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existem na natureza. E muitos de vocês que estudaram comigo, com a tia, no primeiro ciclo ano passado, vão saber disso. Que a árvore do grão de mostarda é uma das plantas mais gigantes, vamos dizer assim, tá? A árvore é gigantesca. Então, eu vou colocar aqui para vocês no final. Uma semente minúscula se torna, ao crescer, se torna uma planta gigante. Então, é assim
que nós devemos fazer com o nosso íntimo. Hoje crianças, hoje pequenininhos, mas sempre aprendendo, para que quando adultos nós possamos nos tornar gigantes de amor, de compaixão, de caridade. E muitas outras virtudes que eu tenho certeza que com muito trabalho e muito esforço vocês vão conseguir conquistar. Tá joia? Então, crianças, encerramos a nossa aula, essa nossa aula super importante, que é sobre o nosso mestre e irmão Jesus. Vamos encerrar? Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento a Deus. Mestre querido, Jesus amado, nosso irmão, hoje em especial, agradecemos por toda a sua colaboração com a nossa humanidade, com todos nós. Muito obrigada, Mestre Jesus, por todo o seu amor, por toda a sua compreensão. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. E pedimos que o Senhor possa abençoar os nossos lares, proteger os nossos lares e a todo o planeta que está precisando. Assim, pedimos a permissão do Senhor e, acima de tudo, a Deus nosso Pai, para que possamos encerrar mais uma aula de evangelização. Que assim seja, muita luz e uma excelente semana para vocês, crianças. Beijo grande, tchau!